O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu as primárias do Partido Republicano em Iowa. Trump obteve 51% dos votos, com uma margem de 30 pontos em relação ao segundo colocado, algo sem precedentes em uma disputa do partido no estado. Outros estados também terão as votações ao longo do ano para escolher o candidato à presidência pelo partido. Os democratas têm um processo similar para escolher quem concorrerá pelo partido. Neste momento, as pesquisas indicam que a eleição dos Estados Unidos será disputada entre Trump, pelo Partido dos Republicanos, e Joe Biden, pelos democratas. A eleição presidencial nos Estados Unidos está marcada para o dia 5 de novembro. A gente vai entender os efeitos da eleição dos Estados Unidos para o agro do Brasil e agro dos Estados Unidos a partir de agora com Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Professor, é uma satisfação tê-lo conosco, seja muito bem-vindo. Sempre um prazer, Kelly. Muito obrigado pelo convite. Da mesma forma. A primeira pergunta é, pela vantagem obtida em Iowa, é possível dizer que Trump vai ser o candidato dos republicanos na disputa das eleições em 2024 ou os processos contra ele, que devem ser julgados ao longo da campanha, podem impactá-lo? Kelly, a votação em Iowa é relativamente pequena. Estamos falando de 100 mil pessoas. Inclusive menos pessoas do que votaram na prévia de 4 anos atrás. Então, é um voto relativamente pequeno, um estado pequeno, um estado agrícola, que tem mais ou menos uma porcentagem de 3% da população americana. Então, vamos dizer assim, é pouco expressivo, mas é um sinal. É um sinal que confirma as previsões, as expectativas dos analistas, que já pelas pesquisas de opinião feitas nas últimas semanas, estavam prevendo uma forte vitória do Trump. A vitória foi ainda maior do que as previsões, ele ganhou com mais de 51% dos votos, ou seja, a população que se reconhece no Partido Republicano quer Trump como candidato para a presidência dos Estados Unidos este ano, e com certeza esse resultado vai se confirmar ao longo das próximas semanas nas outras prévias que vão ocorrer nos outros estados americanos. Então, é muito provável que, ao menos que aconteça alguma outra reviravolta inesperada, que Trump seja, sim, o candidato do Partido Republicano para a Casa Branca e que ganhe as eleições. Essa é uma questão interessante, né? Porque de um lado tem esse apelo da população que quer o Trump como representante do Partido dos Republicanos, de outro lado a gente vê os jornais noticiando muito nos Estados Unidos os processos que existem contra Donald Trump numa tentativa eventual até de tirá-lo do páreo dessa eleição. Você acha que isso é possível ou é mais ruído do que sinal? Kelly, olha, os jornais americanos, durante o mandato de Donald Trump, eles pecaram de parcialidade. Então, é óbvio que a gente tem que ver a mídia dos Estados Unidos com uma certa distância em termos ideológicos em relação ao candidato, ao ex-presidente republicano. Eles exageraram muitas vezes e eles perderam credibilidade. Mas, nesse caso, de fato, existe um problema ligado aos processos que Donald Trump tem. São vários processos em vários estados. Alguns já chegaram à condenação em primeira instância, e poderiam, vamos dizer assim, criar problemas para a sua eventual candidatura para a Casa Branca. O que devemos considerar também é que a Corte Suprema Americana, que tem a última palavra sobre esse assunto, é em grande maioria republicana. Alguns dos juízes da Corte Suprema Americana foram nomeados por Trump, e eles estão determinados em permitir que Trump possa concorrer para as eleições. Há alguns processos que eu considero um pouco mais graves, como, por exemplo, o da Geórgia, ou, por exemplo, aquele ligado aos ataques do dia 6 de janeiro. O tempo que demoraram para chegar a uma conclusão, 6 de janeiro ocorreu há 3 anos atrás, já quase 4 anos atrás, aliás, 4 anos atrás, né? Então, já perderam força política, vamos dizer assim. Mas é um problema, sim, esse grande dilema que vai polarizar a sociedade americana. De um lado, a vontade da população e do outro, a força da lei que deve claramente ser respeitada. Agora, sobre Biden, né? A desaprovação a Biden está alta nos Estados Unidos. Em dezembro, uma pesquisa do New York Times revelou que mais de 50% desaprovam a conduta dos democratas em relação à guerra entre Israel e Hamas. O apoio de Biden a 2 guerras vai impactar a disputa com Trump? De qual maneira, na sua opinião?
Eu diria mais do que 2 guerras, Kelly, 3 guerras, né? Porque a gente tem que considerar também aquilo que está acontecendo hoje no Iêmen e no Estreito de Hormuz, assim, dos 2 lados da Península Árabe, vamos dizer assim. Né? No Iêmen, no caso, no Bab el-Mandeb, os ataques ocorridos, é mais um confronto que já está ocorrendo, ou seja, um terceiro foco de guerra que Biden vai ter que lidar. E no Estreito de Hormuz, a gente está vendo o Irã cada vez mais agressivo, acabou de sequestrar um navio batente de bandeira americana, poderia ocorrer um 4º conflito durante o mandato de Joe Biden. E esse eu acho que é a chave de leitura, não sou eu, todos os analistas americanos pensam a mesma coisa, a chave de leitura para a gente entender hoje os Estados Unidos é a falta de vontade que o cidadão médio americano tem em lutar para o resto do mundo. Os americanos estão cansados de entrar em guerras onde eles não veem nenhum tipo de vantagem, nem para a segurança nacional e nem para o bem-estar do país. Começaram com a Somália em 93, depois, aliás, no Iraque em 91, a Somália em 93, a Bósnia no final dos anos 90, o Kosovo, de novo o Afeganistão depois de setembro, o Iraque de novo, a Líbia em 2011. Chega para os americanos, já está na hora de voltar para casa, que é o plano do Trump. Trump quer que os europeus lidem com os seus problemas, Ucrânia em primeiro lugar. O problema do Iêmen é um problema dos europeus, porque 25% do comércio europeu passa por Bab el-Mandeb. Então, a gente pode sim ler uma eventual derrota de Joe Biden nas eleições americanas como o sinal claro da falta de vontade natural, né, do cansaço americano em ser o gendarme do mundo, ser a potência que garante estabilidade para o planeta. Eles não querem mais esse papel e querem que os seus aliados, principalmente, mas não somente os europeus, assumam as suas responsabilidades. Interessante. Nessa conta aí de potenciais conflitos adicionais, entraria Taiwan. A gente teve uma eleição há pouco em que o candidato que é pró-independência de Taiwan foi o mais votado, venceu as eleições. Como é o cenário de Taiwan com Trump ou com Biden? Taiwan é um pouco diferente, Karen, porque Taiwan é uma linha vermelha que os americanos consideram necessária para ser mantida em relação à China. Taiwan é um escudo que impede que a China se torne uma potência marítima e que possa incendiar a primazia americana no Oceano Pacífico. Então, para Taiwan, os americanos estão dispostos a lutar uma guerra. Para a Ucrânia, já menos. Tanto é que os americanos estão se preparando para se desempenhar na Ucrânia. Zelensky está com muito medo que isso aconteça, porque, obviamente, vai perder o apoio fundamental em termos de armas, treinamento e financiamentos também. Para Taiwan, não. Para Taiwan, os americanos estão dispostos, sim, a entrar em guerra. A China é a potência número 2 do mundo, quer se tornar a potência número 1, e Taiwan é um objetivo que os americanos estão dispostos a defender. Mas, muito provavelmente, é o único lugar do mundo que hoje, para os americanos, justificaria uma guerra. Sequer o petróleo do Oriente Médio vale mais um conflito para os americanos, porque eles já são autossuficientes em termos petrolíferos. Interessante. Então, com Biden ou com Trump, Taiwan é um tema que vai continuar na nossa pauta, professor. Agora, indo um pouquinho adiante, como é que as eleições nos Estados Unidos, agora em 2024, vão afetar o agronegócio dos Estados Unidos? Você espera algum tipo de medida eleitoreira de Biden pró-agro para conseguir um apoio do setor rural em relação a ele? Olha, com certeza teremos um festival de benesses, né, como sempre acontece no final de qualquer campanha eleitoral, mas o setor do agronegócio americano, né, ele não olha com com bons olhos, né, a atual administração por causa da vontade dessa administração de limitar alguns tipos de práticas em prol da agenda verde, né? Algo que foi se modificando ao longo do tempo. A administração Biden chegou na Casa Branca com uma verve, né, com uma carga ideológica muito maior do que ela tem hoje, muito mais pró-meio ambiente e muito mais considerando os agricultores parte do problema. Hoje as coisas estão um pouco mudando, mas os agricultores dos Estados Unidos, o Midwest americano, né, a parte central dos Estados Unidos, eles compactamente votarão Donald Trump, não apenas pelo, vamos dizer assim, receio de políticas verdes que possam prejudicá-los, mas também
pela vontade de uma certa política protecionista que Trump pode garantir mais do que Biden. Interessante, essa é a minha segunda pergunta em relação ao agro dos Estados Unidos. Se Trump vencer, se tem algum aceno que ele já tem feito ao setor rural, porque eu lembro no último governo de Trump que o alvo foi a China e a China passou a comprar menos dos Estados Unidos, passou a comprar mais do Brasil e alguns agricultores que votaram em Trump na época ficaram desapontados porque sentiram no bolso efeitos. A gente vai ter uma reedição deste mesmo modelo, um modelo de tarifas contra a China e de tarifas em relação a outros lugares do mundo também? Sim, isso com certeza, porque Trump ele representa o voto dos americanos que perderam seus empregos por causa da concorrência chinesa. Então, se Trump deve defender o setor industrial, né, trazer de volta as empresas, a manufatura americana para o território americano, ele vai ter que colocar mais impostos alfandegários em relação à China. A China vai retaliar em relação ao eleitorado tradicional de Trump, que, como eu falei, são os agricultores. Então, esta batalha vai continuar e o Brasil poderia se beneficiar, porque a China vai procurar fornecedores alternativos e vai procurar fornecedores aqui no Brasil, com um governo brasileiro muito mais amigo, entre aspas, percebido como amigo, do que o governo passado. Interessante. Então é uma reedição da guerra comercial, a gente pode chamar de uma guerra comercial 2.0, que seria nova em relação à anterior. Em qual aspecto principal? Porque algumas coisas que Trump implementou, o Biden manteve, né? Qual é o pulo do gato nessa nova era, na sua avaliação, professor? Kelly, o Deep State americano, ou seja, os funcionários do Departamento de Estado, a burocracia que permanece, mesmo quando mudam os presidentes, nos últimos 10 anos, percebeu que a China não é um possível parceiro, é um rival estratégico. Então, já dentro da administração americana, independentemente de quem ganhar a eleição, está essa percepção de que a China deve ser, se não contida, limitada em seu processo de crescimento econômico, em seu processo de reaparelhamento das Forças Armadas, seu processo de expansão geopolítica em termos de alianças e de, vamos dizer assim, ligações com outros países, né? Então, os americanos hoje percebem a China como uma ameaça, ou pelo menos como um rival, e já estão trabalhando para que a China tenha uma limitação, por exemplo, no desenvolvimento tecnológico. A guerra dos chips que está acontecendo hoje, a guerra dos semicondutores, é um passo claro. Com certeza, no futuro teremos uma limitação da atuação de empresas tecnológicas chinesas nos Estados Unidos e vice-versa. Teremos, por exemplo, incentivos a empresas americanas que não investam mais na China, né, ou não transfiram tecnologia na China. Teremos uma limitação de estudantes chineses em faculdades americanas, né, especialmente das matérias chamadas STEM, que são matérias duras, né, engenharia, química, física, matemática, que depois voltam para a China preparados, né, de forma que possam se tornar parte da classe dirigente chinesa e liderar esse processo de inovação tecnológica. Então, teremos novos passos adiante nessa Guerra Fria 2.0. A guerra comercial foi o primeiro passo. Agora vem a guerra tecnológica, verá uma guerra, vamos dizer, cultural também, em termos de limitação dos movimentos, especialmente dos mais jovens, e, quiçá, torcemos que não, uma possível guerra quente para Taiwan. Professor, excelente última pergunta que eu gostaria de lhe fazer para quem é do agro e está aqui sendo beneficiado por essa análise profunda que você está trazendo é: por que a eleição dos Estados Unidos é, na sua opinião, se ela é, um dos principais temas para a gente observar com atenção em 2024? Por que ela é tão importante para o agro do Brasil? Kelly, olha, eu vou dizer, a eleição americana, especialmente aqui no Brasil, é super avaliada. Porque, primeiramente porque a gente tem aqui no Brasil uma percepção desse grande vizinho poderoso do norte, mas porque a gente não entende que, na verdade, quem manda nos Estados Unidos não é o presidente, é o Congresso americano. Então, o presidente pode até querer uma política mais protecionista, mas se o Congresso não aprovar, ele não vai conseguir. E o Congresso americano, que deveria ser, né, o foco de nossas atenções nessas eleições de 2024, mais do que a Casa Branca. E o Congresso vai ser muito mais republicano do que é hoje, porque as previsões já mostram isso. Então, sim, as eleições americanas são um ponto de atenção para o agro brasileiro. O agronegócio americano vai pedir proteção para o governo americano, vai pedir subsídios, vai pedir, por exemplo, que
o agronegócio brasileiro seja taxado de desmatamento, da forma de ser penalizado nos mercados internacionais, tudo aquilo que a gente já viu no passado, eles vão fazer os seus interesses, mas com certeza o que podemos esperar no próximo ano é que os chineses voltarão a olhar para o agro brasileiro como um fornecedor alternativo para o agronegócio americano, porque as tensões entre Washington e Pequim vão voltar ao nível muito elevado em termos comerciais, em termos tecnológicos, em termos culturais. Então, o Brasil poderia se beneficiar, eventualmente, vamos dizer assim, dessa nova retomada da Guerra Fria, da nova Guerra Fria entre China e Estados Unidos. Excelente. Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC, é sempre uma grande satisfação contar com as suas análises no Hora H do Agro, na Jovem Pan News. Fica o convite para voltar mais vezes. Muito obrigado, sempre um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.